No estudo de hoje, você, querido, vai perceber que nunca foi da vontade de Deus nós conhecermos a dor desta vida. Nunca foi da vontade de Deus que nós tivéssemos que passar por tudo o que estamos a passar, querido. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares de milhares. Apocalipse 5, versículo 11. O exército de Deus, portanto, queridos, é composto por muitos anjos, cujo número é de milhões e milhares de milhares. O que isso tem a nos dizer, queridos? Isso está a nos dizer que, além do ser humano, Deus tem outras criaturas. Dentre elas, a Bíblia destaca os anjos. Eles são seres espirituais, queridos, de acordo com Hebreus 1,14, e possuem diversas funções, dentre elas, servir ao próprio Deus, como nós vimos em Daniel 7:10, Atos 12, 9 a 17, trabalhar pela salvação dos perdidos e livrar esses perdidos, assim como os que temem ao seu nome. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. De salientar, queridos irmãos, que Deus deseja livrar a todos nós. Agora, o que aconteceu com um desses anjos? A Bíblia nos conta que tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. E nós ainda temos mais descrição desse anjo em Isaías 14, 12 a 14. Além de ele começar a se orgulhar por causa da beleza dele, por causa do brilho dele, ele começou a dizer no seu coração: eu quero subir acima das estrelas de Deus e quero me assentar no trono de Deus. No monte da congregação me assentarei e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele, queridos, foi lançado para a terra porque queria assentar-se no trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo e ser adorado. O grande conflito entre o bem e o mal, queridos, surgiu no coração desse anjo. Esse anjo chamava-se Lúcifer, um anjo que era perfeito e que almejou ser igual a Deus. Era perfeito esse anjo, queridos, em todos os teus caminhos, desde que foi criado, até que um dia se rebelou. Será que Deus criou um anjo defeituoso? Não, nenhuma criatura sua é defeituosa, porém criou os seres humanos, assim como os anjos, com liberdade de decisão. Se você não tivesse liberdade de decisão, você seria obrigado a amar a Deus, e Deus não quer ser amado por obrigação. Você precisa querer amar a Deus e decidir amar a Deus, e se você decidir que não quero amar a Deus, Ele não pode fazer nada. Apocalipse 3:20 diz que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas se você não abrir, queridos, ele somente bate. Da mesma forma, queridos, esse anjo não podia ser obrigado a amar o seu Criador. Devia amar o seu Criador por liberdade própria. Que resultou essa rebeldia toda desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9, Lucas 10, 18, nos diz claramente que eles começaram uma revolta aberta no céu e lutaram com o próprio Deus. Mas eles não prevaleceram porque eles foram expulsos do céu. E a Bíblia, em Apocalipse 12, 4, diz que 1/3 dos anjos do céu seguiram esse desertor e foi expulso com eles. Foi expulso com ele, queridos, e foram parar na terra. Lucas 10, 18 também nos diz que Satanás caiu do céu como um raio. Essas revelações todas nos mostram que realmente Satanás teve que cair no céu por causa da sua rebelião. Mas essa rebelião não foi por acaso, foi por causa desse sentimento que ele começou a ter, que culminou em querer matar o próprio Deus. Veja, queridos, até onde vai o mal.
esse ser que era criado por próprio Deus desejou matar o seu próprio Criador, rebelou-se contra o autor da vida e resultou em tudo isso que está aqui acontecendo. O termo diabo, serpente, dragão, que nós encontramos também aí no versículo 9, não significa, queridos, que esse Satanás é um bicho feio, nem significa que é realmente serpente, dragão, etc. Esse nome é dado por causa do que ele se tornou. Ele se tornou maldoso, cobra, grande adversário, mas ele, queridos, continua sendo um anjo bonito, inteligente e com todos os poderes e capacidades que ele foi dado quando foi criado, queridos. Agora a pergunta podia surgir, por que então ele não destruiu a ele? Por que tudo? Queridos, se Deus tivesse destruído esse anjo, o que teria acontecido na mente desses anjos que ficaram ao lado de Deus? Não iam concordar com Satanás de que Satanás tinha razão? Deus, sabendo disso, ele preferiu deixar esse anjo vivo junto com os seus anjos para que eles mostrassem o seu verdadeiro propósito. Por isso que Mateus 13:30 diz: deixai ambos crescerem junto até a ceia. Nessa parábola, querido, Jesus explica que um tempo de crescimento é necessário para que uma planta revele a sua verdadeira natureza. Da mesma forma, quando a guerra começou no céu, não ficou claro realmente o caráter de Satanás diante daqueles que ficaram fiéis a Deus. Era necessário que esse caráter crescesse e ficasse patente a todos. Qual é o verdadeiro caráter desse inimigo? E esse caráter do inimigo foi desmascarado, queridos, no dia em que esse Satanás incitou as pessoas para que matassem Jesus. Naquele dia, queridos, a máscara que podia ainda permanecer na mente dos anjos que ficaram ao lado de Deus caiu. Eles perceberam que realmente Satanás é mau a ponto de matar o seu Criador, a ponto de matar Jesus. Só que ele não sabia que aquela morte de Jesus era a sua própria derrota, pois Hebreus 2:14 diz que Jesus teve o poder de pisar Satanás, esmagar Satanás. Jesus não morreu porque era fraco, como muitos dizem. Não morreu porque ele não podia se salvar. Ele se ofereceu para ser morto, mas aquela morte era para poder ter poder sobre Satanás e poder vencer o diabo e assim poder nos salvar, queridos. Para contrariar a advertência que Deus havia dado no jardim do Éden a Adão e Eva, Satanás disse: certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que comerdes, seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Vocês entendem a gravidade disso tudo que aconteceu? O homem, queridos, foi criado e dotado por Deus com a capacidade de fazer livremente as suas escolhas. Deus não podia interferir naquele momento em que eles estavam a dialogar com Satanás, porque eles deviam escolher por si a quem eles precisam adorar. Infelizmente, eles escolheram o lado errado. Satanás, queridos, é o autor do mal, mas ele, quando começou com o mal e foi expulso no céu, ele não terminou por aí. O grande acusador e adversário direto de Cristo, para ferir a Cristo, seduziu para a desobediência os que Cristo tanto amava, Adão e Eva. Ele transferiu o seu desejo de ser igual a Deus para eles. Eva foi despertada a atenção e começou a ver na fruta coisas que não via antes e começou a ter desejo pela fruta. O apetite lhe instigou e imaginou que realmente a fruta tinha aparência desejável para dar sabedoria igual a de Deus. Agora, queridos, por que se tornaram culpados se foram enganados? Tiago 1,14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Pela sua própria cobiça de querer ser igual a Deus, nossos primeiros pais acabaram sendo culpados.
Tentação, queridos, não é pecado. Jesus foi tentado sendo homem, por exemplo, mas não pecou. Quando se cede à tentação e pratica-se o ato, aí torna-se pecado. Adão e Eva cederam à tentação e cometeram a desobediência a Deus. A partir desse momento, queridos, o Satanás começou a ter domínio total da terra. Em Romanos 6,16, Jó 1,7, Lucas 4, 5 a 6 nos diz que Satanás começou a dominar toda a humanidade, pois lhe obedeceu e tornou-se escrava dele. Dominou toda a terra, todos os reinos do mundo, podendo dar a quem ele quiser. E nós encontramos em Jó 2,7, Jó 1,19, Lucas 13, 11 a 16, que realmente quem traz o sofrimento é Satanás. Não é Deus, não são fenômenos naturais, é Satanás. É ele que traz as doenças, é ele que traz os ciclones, os vendavais, é ele que traz toda a enfermidade, todo o espírito de enfermidade que tem atacado e tem assolado o nosso mundo inteiro. Não gostaria você de apegar-se à palavra de Deus para que você possa resistir às tentações do diabo? Não gostaria você de apegar-se a Deus e adorá-lo? Neste momento a decisão é tua, querido.